Vamos lá, pessoal, avançando, dando continuidade à aula de BPC, a gente indo para a parte 2 aqui, uma parte que eu vou trazer atualizações sobre a concessão desse benefício, tá bom? Parte também importante que eu acho que vai cair na sua prova, tá bom? Como sempre, iniciando com a questão, essa questão aí, né, eu acho até que ela possa se repetir na prova, tá bom? Porque é uma questão que traz um conceito extremamente importante, então, asterisco, guarde essa questão aí, porque vai cair algo parecido na prova, tá bom? Vamos lá, questão da Sebrasp, né, do último concurso do INSS, 2016, tá bom? Com relação ao financiamento da Seguridade Social, julgue o item seguinte, né? Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefício de prestação continuada, né, a Previdência Social poderá elevar alíquotas das contribuições sociais de empregados e empregadores até o limite do débito apurado. E aí a banca te pergunta se isso é certo ou errado. Veja, para o aluno que não estudou, para o aluno que não assistiu nossas aulas aqui no canal, né, ele fica tão nervoso com a questão dessa que ele pede ao fiscal para ir no banheiro, né? Então, uma questão dessa aqui, ele fala, porra, já errei uma questão. Você vai dar risada. Se você cai uma questão dessa aqui, você fala, porra, ainda bem que caiu uma questão dessa. Porque você vai matar a questão, porra. Se você entendeu o conceito, né, e o raciocínio que eu pedi para você ter no início da primeira aula de BPC, essa questão você já mata ela de cara. É uma questão que parece ser difícil, mas é uma questão fácil, de graça. Beleza? Só vou responder no final do vídeo, beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, eu trago uma atualização, tá bom? Uma atualização do critério renda para fim de concessão do BPC, né? Então você viu lá, né, que o marcador, o divisor de águas da questão renda familiar é 1/4 de um salário mínimo, né? Igual ou menor 1/4 de um salário mínimo, né? Isso tá lá na aula anterior. Só que aí eu te trago uma atualização, né, do regramento da concessão desse benefício, que é o seguinte, veja, a lei, né, e veio uma lei posterior, um decreto posterior, e falou o seguinte, ó, essa renda de 1/4 de um salário mínimo, né, para fim de concessão de até 1/4, essa renda familiar de até 1/4 do salário mínimo para fim de concessão do BPC, essa renda ela pode ser aumentada, né, para até meio salário mínimo, tá bom? E aí você vai entender em que situações essa renda ela sai de 1/4 para meio salário mínimo, tá bom? Vamos lá. Então o que é que você tem que levar para a prova, né? Comprometimento da renda, o que é que mudou? Vamos lá. Poderá ampliar o limite de renda mensal familiar per capita previsto, né, para até meio salário mínimo. As seguintes situações, tanto para o idoso como para o deficiente. Vamos lá. Para o idoso, aquele idoso que tenha uma dependência de terceiros para o desempenho das atividades básicas diárias, né? O que é isso aqui? Veja só, gente. Às vezes, né, você tem aquele idoso que ele tem uma doença degenerativa ali, né? E ele depende de uma pessoa para tomar banho, para se alimentar, para ir na rua. Então, a lei trata disso aqui. Esse idoso que tem uma dependência de terceiros para atividades da vida diária, né? Nesse caso aí, a renda familiar, ela sobe, ela sai de 1/4 para meio salário mínimo, para fim de conta da renda, da contabilidade ali da renda familiar. Beleza? É isso. O que mais? Poderá ser ampliado para meio salário mínimo também a questão renda familiar, né? Quando você tiver um comprometimento do orçamento do núcleo familiar exclusivamente com gastos médicos, né? Outra coisa também importante aqui, né? Então, às vezes, né, com avançada idade, né? Às vezes você tem a polifarmácia, né? Então, o idoso ali, ele usa várias medicações para doenças crônicas degenerativas ali, e são medicações caras, Então, imagine, você já tem uma renda, né, abaixo daquele valor ali, e aí quando você tem essas medicações que muitas das vezes são caras, não são ofertadas pelo SUS, você tem um comprometimento ali da renda familiar. Então, a lei fala isso. Nessas situações também, a gente vai ter, né, a gente vai poder também ampliar essa renda familiar para meio salário mínimo, tá bom? Então, o idoso, nessas situações aqui de dependência de terceiro, né, de comprometimento do orçamento familiar exclusivamente com gastos médicos, nessas situações a gente pode ampliar a renda familiar per capita para até meio salário mínimo. É isso, beleza? Para o deficiente também, a depender do grau de deficiência, né, que na perícia a gente avalia entre leve, moderado e grave, né, e quando há um comprometimento desse orçamento familiar, tá bom, exclusivamente com gastos médicos, a gente também pode ter essa renda familiar mensal aqui per capita ampliada para meio salário mínimo. Beleza? Grave isso para a prova, tá bom? E com relação à avaliação da deficiência, esse grau de deficiência, ele é aferido não só pela perícia, mas também por um instrumento de avaliação biopsicossocial, né? Pela CIF. Por isso que, para o requerimento desse benefício aqui, você passa por uma avaliação médica, não é isso? Que é o médico que vai aferir ali na perícia,
e você passa por uma entrevista com a assistente social, que além de avaliar a questão renda familiar, vai fazer essa avaliação aqui também psicossocial. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Comprometimento da renda, né? O que é que mudou? Os gastos com tratamento de saúde do idoso e da pessoa com deficiência, por exemplo, desde que sejam frequentes e não sejam fornecidos pelo SUS, poderão ser descontados com base nos valores definidos por cada categoria, conforme tabela abaixo. Foi o que eu falei no slide anterior. Não é isso? Então perceba aí, a banca não vai te cobrar esses valores, mas perceba que quando a gente tem aqui, ó, um custo, né, no ambiente familiar ali, né, com medicações que não são fornecidas pelo SUS, né, consulta e tratamento médico, fralda, alimentação, você pode deduzir isso, mas você vai precisar comprovar, beleza? Ó, isso aí eu botei só de exemplificação, né? Então há um comprometimento da renda, né, por um gasto ali com tratamento médico, e isso vai interferir na questão renda familiar, né, para fim de concessão do BPC. A gente sai de 1/4, podem chegar até meio salário mínimo, tá bom? Para fim de concessão. E aí eu botei esse primeiro e o segundo slide para que você só entenda, né, que é deduzido esse gasto, né, que o requerente tem, né, com essa assistência médica hospitalar ali, tá bom? Tanto relacionado à medicação como à alimentação especial, beleza? Vamos lá. E aí, com relação a isso aí, né, esses descontos, não é isso? Esses descontos e esse comprometimento da renda familiar, eles precisam ser comprovados. E é o que eu boto aqui no slide, ó. Os descontos ficarão condicionados à apresentação de comprovação documental, né? Eu tenho que apresentar a nota fiscal, eu tenho que comprovar, tá bom? E os valores serão atualizados em janeiro de cada ano. Beleza? Beleza? Guarde essa informação para a prova. Pessoal, e aqui eu vou entrar, né, num conceito importante, né? Quem tem direito ao BPC? Veja, você tem que levar isso para a prova. Quem pode ter direito ao BPC? Beleza, pessoal? Então, quem pode ter direito ao BPC? Isso vai cair na prova, grave isso aí, tá bom? Então, para ter direito ao BPC, grave isso para a prova, tá bom? Para ter direito ao BPC, a pessoa tem que ter nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada, ou portuguesa. E aqui, vou dar um exemplo que pode cair na sua prova, né? Com a crise na Venezuela, né? Em Pacaraima ali, na divisa com o Brasil, o que acontece? Foi muito comum venezuelanos atravessarem a fronteira, procurar imposto do INSS, né, para requerer esse benefício assistencial, o BPC. E aí, de cara, você já identifica, né, que esse estrangeiro, ele não pode ter direito ao BPC, não é isso? Porque, ó, uma das regras para ter direito ao BPC é isso aqui, ó, para ter direito tem que ter nacionalidade brasileira, ó, para ter direito tem que ter nacionalidade brasileira, tá bom? Nata ou naturalizada ou português, ou seja, o estrangeiro, o venezuelano que atravessou a fronteira ali para requerer o BPC no INSS, esse não pode ter direito ao BPC, beleza? É isso aí, vamos lá. O que mais? Para ter direito ao BPC tem que ter residência no território brasileiro, tá bom? Tem que possuir residência no território brasileiro. Então, para ter direito ao BPC, tem que estar inscrito no CAD único, tá bom? Com os dados atualizados. Por isso que na aula anterior, na aula 1, eu falei sobre CAD único, tá bom? Então, CAD único, através do CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social Municipal, vai cadastrar a família e vai fazer um cálculo ali, né, da renda familiar. A gente vai ter uma noção da renda familiar, tá bom? Então, para ter direito ao benefício, tem que estar inscrito no CAD único, tá certo? Todos os integrantes do grupo familiar devem possuir número de cadastro de pessoa física, tem que ter CPF, tá bom? Então, para ter direito ao BPC, tem que ter CPF, tá bom? O qual deverá ser informado para a inclusão do CAD único, né? Então, para ter direito ao BPC, tem que ter CPF e esse CPF tem que ser informado, né, ao CAD único para a inclusão, beleza? Mais uma informação para você lá para a prova aí, ó. Não constitui exigência para requerimento do BPC a interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência, né? Então, informação e observação para você levar para a prova, ó. Não constitui exigência para o requerimento do BPC a interdição judicial do idoso ou da pessoa com deficiência, beleza? Outra informação importante, ó, que eu acho que vai cair na sua prova, grave aí, ó. Os requerimentos do BPC serão realizados à distância, exclusivamente por meio dos canais remotos, né? 135 ou meio do INSS, né? O site ou aplicativo. Ou seja, o requerimento do BPC, ele não é presencial, tá bom? Ele não pode ser feito de forma presencial. Ou ele é feito pelo canal remoto, telefone, call center 135, ou pelo site ou aplicativo, tá bom? Então, o requerimento, ele é feito hoje do BPC exclusivamente à distância, tá bom? Pelos canais remotos, tá bom? Outro conceito importante que eu deixei, ó, em grifo aí, né, com fundo azul e em negrito, né? O BPC, gente, pelo fato de ser um benefício assistencial, que eu já falei na primeira aula, bati em cima disso aqui, né? Ele não pode ser confundido com a aposentadoria.
né? Então é muito comum, às vezes chega o idoso lá que não, né, procurando o INSS, fala, não, eu queria minha aposentadoria aqui, me aposentar pelo BPC. Veja, não tem relação nenhuma com Previdência e BPC, eu já falei isso na aula, não é isso? Então isso, o BPC é um benefício assistencial de amparo ali ao idoso, é o deficiente, né, que envolve a questão renda familiar, e o BPC não é aposentadoria. Se ele não é aposentadoria, ele não gera 13º salário, beleza? Então não confunda, ó, o BPC, ele não é uma aposentadoria e também ele não é uma pensão, beleza? Guarde isso aí. Vamos lá. Mais informações você tem que levar para a prova aí, ó. A concessão do BPC, a pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação do grau de impedimento, né, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e assistentes sociais do INSS. Informação também que eu já passei para você, tá bom? Informação, o BPC não é aposentadoria, né? Estou reforçando isso, e por isso não precisa de contribuição prévia, não precisa de contribuição. Falei isso, né? BPC, benefício assistencial, está dentro da assistência social, que está dentro da Seguridade, né? BPC não tem relação nenhuma com Previdência, tá bom? Então, se não tem relação com Previdência, não precisa de contribuição, beleza? Vamos lá. O BPC não está sujeito a desconto de qualquer contribuição, tá bom? E não gera direito ao pagamento do 13º salário, né? Tá bom? Guarde isso para a prova. O que mais? O BPC, ele é intransferível, circula aí intransferível, não gerando direitos, né, à pensão por morte aos herdeiros e sucessores, tá certo? É muito comum, né, o requerente, né, o usuário, né, que está em gozo ali do BPC, às vezes falece, aí chega o familiar ali, o cônjuge, né, o filho querendo, né, requerendo a pensão por morte. Isso é improcedente, né, porque o benefício não dá direito à sucessão, beleza? Então o BPC, ó, ele é intransferível, não gera pensão, tá bom? Não gera pensão aos herdeiros e sucessores, tá bom? Outra informação importante, o valor do resíduo não recebido em vida pelo beneficiário será pago aos seus herdeiros ou sucessores na forma da lei, tá bom? Não prejudica o direito ao BPC, né, o acolhimento em instituições de longa permanência, tá bom? Como asilos, abrigos, hospitais, e o cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, tá bom? Não prejudica o direito do BPC. Eu particularmente discordo disso aqui, mas tá na lei, tem que botar para vocês gravarem. Então, o preso que está cumprindo pena no regime aberto ou semiaberto, né? Isso aqui não vai prejudicar ele requerer o BPC, beleza? Outra coisa que não prejudica o requerimento do BPC, né, é que o cumprimento de medida socioeducativa, né? O pessoal da antiga FEBEM ali, aqueles adolescentes infratores, né, em regime de semi-liberdade ou liberdade assistida ou em meio aberto, né? Isso também não prejudica o direito ao BPC, beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado da aula de BPC, tá bom? A gente agora vai focar nas questões com relação a esse benefício e a gente vai aprofundar a parte de serviço social, tá bom? E a parte que a gente trata do servidor ali como agente desenvolvedor social, porque isso está no seu edital e vai cair, tá bom? E aí a gente vem para responder a questão, né? Questão que parece ser difícil, mas não é. Não é. E aí você vai entender por quê. Vamos lá. Questão Sebrasp, respondendo a questão no início da aula, questão do último concurso do INSS 2016, com relação ao financiamento da Seguridade Social, julgue o item. Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefícios de prestação continuada, a Previdência Social poderá elevar alíquotas e contribuições sociais de empregados e empregadores até o limite do débito apurado. E aí a banca te pergunta se isso é certo ou errado. Pessoal, ó, grife aí, ó, benefício de prestação continuada e grife aí Previdência. E aí eu vou falar o que eu falei no início da aula, veja. O BPC, né, o benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial. É um benefício assistencial. Ele não tem relação nenhuma com a Previdência, tá bom? Então só aí você já mata a questão, porque a questão fala o seguinte, ó. Em caso de eventuais insuficiências financeiras decorrentes do pagamento de benefício de prestação continuada, a Previdência poderá elevar. A Previdência não poderá elevar nada, veja. O BPC, que é um benefício assistencial, não tem relação nenhuma com a Previdência, tá bom? O BPC está dentro da assistência social, que está dentro da Seguridade Social. Então, já aqui você mata a questão, tá bom? E o outro erro da questão é o seguinte, veja. Quem é o responsável, quem pode elevar essa alíquota aqui, né, das contribuições sociais, não é a Previdência, porque o BPC não tem relação com a Previdência, né? Quem faz isso aqui, quem pode fazer isso aqui é a União, tá bom? Então quem pode fazer isso aqui é a União, né, de acordo com a lei lá, orçamentária anual, de acordo com o que está no artigo 16 da lei 8212, beleza? Então é isso. Quem pode fazer isso aqui é a União, está lá na lei orçamentária anual,
e na Lei 8212/91, no artigo 16, tá bom? Então, a União que pode elevar essa lei que está aí, tá bom? E o mais importante que eu já falei no início da primeira aula é o seguinte, veja, o BPC não guarda relação com Previdência, o BPC é um benefício assistencial, o BPC não guarda relação com Previdência, né? O BPC não guarda relação com Previdência, você viu isso, é um benefício assistencial, tem a ver com assistência social, beleza? Então, questão erradíssima, a Previdência não pode elevar alíquota de nada, tá bom? Porque é um benefício assistencial, não tem relação com Previdência, tá bom? Então, questão errada, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, tá?